E aqui eu vou falar um pouco do poder do hábito. Esse é um tema que está muito falado na internet. Qualquer livraria que você for, provavelmente os livros de hábito estão ali bem nas mesinhas da entrada, né? O hábito é uma... existe um paradigma muito grande que vem já desde os anos 90 para falar das inteligências, né? Inteligência emocional, e agora a gente está na inteligência emocional 6.0, né? Então vem muitos estudos nessa área comportamental ajudando o ser humano a desenvolver mais habilidades. E esses estudos não são só da psicologia, né? Vem da neurociências, são estudos também que ajudam alunos, escolas, o mundo corporativo consome muito esse tipo de conteúdo, né? Para melhorar a performance dos seus colaboradores. Então a gente vem nessa mudança, né, dos movimentos de comportamento, e hoje a gente está numa fase onde a gente está falando muito dos hábitos, né? Então acho que tudo que a Cibele falou aí na palestra anterior tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com esses padrões repetitivos de comportamentos e de escolhas que a gente não para às vezes para pensar ou transformar. Então, eu vou falar alguns elementos aqui para a gente compreender um pouco sobre esse poder do hábito. O primeiro deles são as nossas crenças limitantes. Crença limitante é tudo aquilo que a gente acredita que é, eu acho que é, e não tem nenhuma racionalização, não tem razão nenhuma naquilo, mas eu acho que é. As nossas crenças, elas vêm da nossa cultura, da nossa educação, dessa mente do país onde a gente vive ou dos amigos com quem a gente frequenta. E essas crenças limitantes, elas muitas vezes nos impedem de realizar transformações. Vou falar uma crença muito comum aqui para vocês entenderem. Para eu ganhar dinheiro na vida, eu tenho que fazer coisa errada, né? Porque quem tem dinheiro não é lá muito boa pessoa. Né? A gente cresceu um pouco com esse mito do dinheiro como sendo algo sujo, como sendo algo que enriquecer não é muito para mim, não é muito bom, porque para isso eu vou ter que sair da minha bondade, sei lá, não sei qual é a melhor palavra para definir isso, mas eu acho que vocês entenderam, é uma crença a respeito do dinheiro. Isso faz com que muitas vezes a gente não tome atitudes na vida que nos levem em direção à nossa prosperidade, ao nosso progresso pessoal. Porque eu vou começar a ganhar dinheiro, nossa, dá até um medo, só de pensar nisso. Né? E essa é uma crença muito limitante, muito comum. Uma outra crença limitante que eu posso dar como exemplo para vocês eu não mereço, né, ser feliz. A gente não para pensar, mas muitas vezes a gente entra nesse modelo mental onde você não merece viver uma vida plena, satisfatória, próspera, feliz. Eu não mereço porque deve ter lá no meu saquinho de coisas culpa, deve ter remorso, né? Deve ter um monte de coisa que me impede. Então eu vivo baseado nessa crença de que eu não mereço. Então quando alguém vem e me surpreende com algo, um convite, um presente, uma oportunidade, às vezes eu fico, nossa, não... Para mim, né? Então essa também é uma outra comum. E tem várias outras, eu não vou entrar aqui em crenças, porque senão a gente vai embora, tá? Porque o que a gente mais tem, ser humano, é crença limitante, tá bom? E aí vamos agora voltar aqui só para o hábito. Então, crença limitante é importante para a gente entender o que faz com que a gente tenha hábitos repetitivos, que a gente viva dentro de um ciclo de hábitos, né? Talvez... Vamos pensar agora voltando para os hábitos, né? Que hábitos você tem? Talvez você tenha o hábito de fumar, né? Talvez você tenha o hábito de dormir tarde, talvez você tenha o hábito de comer mal, talvez você tenha o hábito de falar da vida alheia, né? Que isso é muito comum também hoje e faz mal, atrapalha os relacionamentos. Talvez você tenha o hábito de procrastinar, que é deixar tudo para depois, deixa a vida para depois. Talvez você tenha o hábito de reclamar, minha vida é uma droga, tá tudo uma droga, meu marido é uma droga, meus filhos são uma droga, meus amigos são uma droga, meu trabalho é uma droga, né? Tem pessoas que reclamam o tempo todo e isso não é porque a vida exatamente é uma droga ou exatamente o tempo todo uma droga, mas é um hábito, é o hábito de reclamar. Né? É disso que a gente está falando aqui. Talvez eu tenha o hábito de sentir raiva, né? Qualquer coisa que acontece, eu reajo com raiva, porque é a minha forma, meu hábito, é mais fácil para mim, eu tô acostumada, e quando eu tô com raiva as coisas funcionam, então é um hábito, né?
Talvez a gente também tenha o hábito de somatizar, né? E é um hábito mais do corpo. Então eu estou sempre cercada de emoções estressantes, meu trabalho gera muito estresse, meus relacionamentos me geram muito estresse, e aí eu tenho esse hábito de somatizando. Então é aquele corpo que fica falando e eu não ouço, eu não paro para ouvir. Então são as doenças psicossomáticas surgem desse nosso hábito de somatizar e não dar atenção. Quando a gente vê, a gente já está com um negócio muito grande, né? Mas o nosso corpo lá atrás já deu um sinal, uma dorzinha de cabeça, já mostrou pra gente que toda vez que eu passo por determinado tipo de situação mais estressante, eu não durmo bem, ou eu como demais. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, né? Porque o hábito da somatização também traz doenças, que é esse hábito de não ouvir, na verdade, os sinais do corpo, ok? E aí, uma boa notícia: todo hábito pode ser mudado. Todo. A gente pode transformar qualquer hábito, desde que a gente queira. Né? Não adianta a gente tentar transformar o hábito dos outros. Olha, para você de fumar. Né? O hábito dos outros a gente não tem controle, mas os nossos hábitos nós podemos controlar. E a primeira ferramenta para a gente aprender a controlar hábitos é identificar os gatilhos. Então eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço que estava vivendo um estresse muito grande no trabalho, uma fase de grandes mudanças profissionais, de disputa de cargo, mundo corporativo, aquela coisa bem difícil, estava num nível de burnout bem alto, né? Que é aquele estresse que já tá o corpo inteiro, a mente, tá tudo já tomado pelo estresse. E essa pessoa, ela saía do trabalho, trânsito de São Paulo, 1 hora para chegar em casa, e quando ela chegava em casa, ela se jogava no sofá e ligava a televisão, né? Ficava ali alguns minutos vegetando ali para poder chegar, e em seguida ela acabava tendo uma alimentação muito, muito inadequada. Então ela comia lasanha congelada, porque ela estava tão cansada daquele dia, daquela situação toda, que na hora de que ela chegava em casa ela só queria alguma coisa fácil, ou já vinha às vezes até com um hambúrguer da rua que passava no drive-thru. A comida dela era algo assim, só para sobrevivência mesmo, não tinha nenhuma consciência sobre o que ela estava comendo. E essa pessoa, o que vocês acham? A pessoa já está vivendo um estresse enorme por uma situação da vida real que ela não podia controlar. E ela chegava em casa e aquele momento de relaxar vinha acompanhado de uma alimentação que ainda agravava mais ainda aquela situação, aquele quadro geral. Essa pessoa, em 1 ano, ela engordou quase 10 quilos, né? Era uma pessoa que não tinha problema com peso, não tinha problema, né, com a saúde. Ela engordou quase 10 quilos em 1 ano e desenvolveu uma série de doenças, né? Precisou começar a tomar medicamentos para pressão e, enfim, foi aquele kit farmácia, né? Ela teve que ir a partir daí. Até o momento que ela começou a perceber que o que gerava o gatilho para aquela noite, né, aquela má qualidade do período que ela estava em casa, era quando ela entrava e se jogava ali naquele sofá. Ali ela, tipo, cheguei, então agora eu posso me largar, me deixar, né? Era o momento que ela se largava mesmo, como ser humano. E ela, observando esses comportamentos e esses hábitos dessa pessoa, ela começou a parar de ir para o sofá. Então ela chegava em casa, antes de mais nada ela foi tomar um banho, ela foi regar as plantas, ela foi fazer alguma atividade que não levasse ela àquele comportamento destrutivo que vinha depois, de ficar no sofá com um controle remoto e comendo algo sem perceber o que ela estava fazendo. E esse processo de encontrar o gatilho foi o que começou a despertar toda uma mudança que ela fez depois, que ela conseguiu fazer depois com a própria saúde. Então, às vezes, a gente precisa identificar quais são os gatilhos que nos levam para os maus comportamentos. Tá? Às vezes eles são meio sutis, mas a gente precisa parar para pensar. Então, todas as vezes que eu tenho esse hábito ruim, que eu vou fumar, por exemplo, ou que eu vou falar mal de alguém, é depois do quê? Né? O que aconteceu que me despertou aquele hábito ruim?
Ou comecei a reclamar. Será que quando eu comecei a reclamar, alguma coisinha antes me despertou esse mau hábito? Em geral, os gatilhos eles são possíveis de se identificar e eles são um grande aliado para a transformação, porque quando você toma consciência daquilo, você tem mais recursos para implementar novos hábitos, substituir esse gatilho por um outro, né? Substituir porque o cérebro ele tem essa tendência a entrar em, a gente fala, um modo automático. Então a gente funciona de modo automático. Então a gente não pode funcionar de modo automático. Então o que a gente tem que fazer? Identificando gatilhos, a gente transforma. Não, eu não vou entrar por aqui porque eu sei qual é o ciclo que vai acontecer depois. Quando eu altero isso, em geral, eu mudo os meus hábitos. Então, a maior parte das literaturas sobre isso, não que eu esteja fazendo um resumo, por favor, leiam, pesquisem, né, encontrem esses materiais, mas a maior parte desses materiais de hábito, eles vêm falando dos gatilhos, tá? Do quanto é importante a gente encontrar isso. E aí, todo novo hábito leva um tempo para o nosso cérebro aprender. Que tempo leva? 21 dias. Então existem as teorias dos 21 dias. Se eu adotar um novo hábito agora na minha vida, em 21 dias meu cérebro já vai funcionar automaticamente neste novo hábito. E eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu não tomava água. Eu era daquelas que não toma água. Então eu passava o dia e eu tomava num dia inteiro 2 copos d'água, era um dia que eu tinha tomado muito. Eu tive vários problemas de saúde pela falta de água. E eu identifiquei que era sempre, o que era o gatilho? Daqui a pouco eu tô ocupada. Então eu sempre achava que eu estava ocupada e meu corpo sentia sede, ou seja, quando eu tô sentindo sede, significa que eu já estou desidratando, porque meu cérebro já mandou um comando dizendo água. Significa que eu estou desidratada. E eu ainda falava, depois, daqui a pouco, porque eu estava sempre ocupada com alguma coisa. Então agora eu uso um aplicativo no meu celular que fica o tempo todo chatão. Beba água. E eu tenho tomado uma média de 1,8 a 2 litros por dia de água. E vários problemas, várias coisas que eu tinha melhoraram de forma absurda, tá? Eu cheguei até a tomar antibióticos por conta de pH ácido, que causaram problemas na minha saúde. Eu cheguei a fazer tratamentos com chás, eu cheguei a fazer tudo que vocês podem imaginar. O tratamento com chá resolveu, por quê? Porque chá era líquido, né? Então, me ajudou a tomar líquidos. Então, assim, hoje eu digo que é um hábito que eu tenho, né? O tempo todo eu já tô com as canequinhas, garrafinhas, eu comprei umas bem bonitas para me animar. Então, eu estou atuando sobre o meu hábito. E eu pude experimentar essa questão dos 21 dias. Como eu uso o aplicativo mostra, né, quanto tempo que você está tomando. E depois, mais ou menos desse período, eu comecei a perceber que eu pensava em tomar água antes do aplicativo me falar. Ou seja, meu cérebro acostumou a cada hora ou a cada 1h30 aquele novo hábito. Então, aí às vezes eu falava, já tem que tomar água. Aí alguns minutos depois o aplicativo me avisava. Eu falava, nossa, tipo, meu cérebro está funcionando, né? Ou seja, eu tô dando um exemplo da água e dei um exemplo aqui de uma pessoa, de um caso conhecido, né, que era o hábito da má alimentação, mas eu tenho certeza que vocês todos têm maus hábitos e que é possível transformar, tá bom? Então, acho que eu espero ter trazido um pouquinho de ferramental para vocês darem início a isso, mas tem muitos materiais para vocês seguirem e pesquisarem, tá bom? Quando a gente muda o nosso estilo de vida, a gente transforma a nossa vida por décadas. Vamos pegar a Fernanda, hoje, que toma água. E a Fernanda, de 100 dias atrás, que não tomava água. E vamos colocar essas duas Fernandas numa linha do tempo. E daqui 10 anos, a gente olha para essas duas Fernandas. O que você acha que vai ter de diferença na vida de uma e de outra? Da que toma água e da que não toma água. Talvez a que não toma água vai estar passando por algum problema de saúde. Talvez essa que não toma água vai estar mais estressada, vai estar com descontroles, vai estar com... não sei, né? Mas acho que a gente pode começar a prever futuro. Isso é longevidade. A gente começar a pensar, se eu continuar com esse mesmo hábito, onde eu vou estar daqui 10 anos? Eu,
nessa mudança, eu acredito que o fato de tomar água, daqui 10 anos eu vou estar um pouco melhor do que eu estaria naquela outra linha do tempo que a gente acabou de construir. Então, pensem aí nas suas linhas do tempo, tá bom? Essa ferramenta Roda da Vida é uma ferramenta bastante usada nos processos de coaching. Tem na internet, né? É bem comum aí os coaches usarem essa metodologia, essa ferramenta para despertar o nosso pensamento sobre projeto de vida. O que é um projeto de vida? Primeiro, a palavra projeto significa que ela é para o futuro, né? Projétil é algo daqui do presente para o futuro. Então, se a gente fala em longevidade, a gente também tem que pensar em projeto. Então, o que eu vou fazer? Onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Onde eu quero estar na minha saúde? Onde eu quero estar nos meus relacionamentos? Como eu quero estar em relação à minha espiritualidade, ao meu trabalho? Como que eu quero estar na minha vida intelectual? Então, quando eu começo a pensar nessas grandes áreas, como se fossem departamentos da minha vida, e onde eu desejo estar daqui a um determinado tempo, eu começo a construir metas, eu começo a construir um projeto. Então, se eu parar para pensar hoje, né, cada um de nós aqui parar para pensar como está a nossa roda da vida nesse determinado momento, atribuindo aqui a nota de qualidade. Então, qual é a qualidade da minha área de amor, dos meus relacionamentos amorosos, afetivos? Como está a minha vida financeira? Como está hoje o meu trabalho, minha carreira? Que nota, qual é a qualidade, qual é a nota que eu dou para essa área na minha vida? Muitas vezes a gente vai ver uma roda aqui que não gira, porque, em geral, todas essas áreas estão equilibradas. Se eu estou me dedicando muito para uma, pode ser que eu esteja deixando de me dedicar para outra. Um exemplo muito comum, às vezes eu estou trabalhando tanto, estou me dedicando tanto para a minha carreira, que a minha família, não estou conseguindo me dedicar. Não estou tendo tempo para andar de bicicleta com os meus filhos, ou não estou conseguindo me dedicar para minha esposa, para o meu marido, né? Então a gente precisa pensar que essa roda é o quanto de energia, a nossa energia, quanto da nossa dedicação a gente coloca em todos aqueles papéis que a gente representa. Então o meu papel profissional, né, eu tenho que dedicar ali uma certa dose de energia. Na minha saúde, eu também tenho que dedicar uma certa dose de energia. O que eu tenho feito? Qual é a energia que eu estou colocando para me dedicar para a minha saúde? Para o meu lado intelectual, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou me desenvolvendo. A minha espiritualidade, independente de religião, né, a gente não precisa ter uma religião para se ter contato espiritual. O espiritual é uma esfera um pouco além da mental, é algo que nos dá sentido, que traz propósito para as nossas vidas, e pode ser religiosa ou não, mas o quanto eu estou me dedicando para esse propósito, para esse sentido, para essas razões. Lazer, né? Muitas pessoas que não se permitem ter lazer, não colocam um pouco de energia nisso, seja lazer, um hobby, uma viagem, um passeio, qualquer coisa, uma caminhada, né? Cada um tem a sua forma de ter lazer, filmes, cinema, teatro, arte, música, enfim. Nós temos que pensar na roda da vida como uma poderosa ferramenta de projeto de vida. Qualquer projeto pode dar início com essa roda. Então, eu vou montar um projeto para mim. Então, você olha como está agora e monta um plano de ação com metas para onde você quer estar daqui 1 ano, 5 ou 10, tá? Existem algumas áreas que é mais difícil você pensar no longo prazo, porque são áreas que não dá para pensar. Então faça projetos mais de curto prazo. Então o que eu quero para mim daqui até o final do ano? O que eu quero de melhoria significativa? A Cibele trouxe uma série de dicas hoje sobre alimentação. Será que tem alguma dessas dicas que eu já posso implementar na minha vida, né? Quando a gente mexe um pouquinho em uma das qualidades das áreas, às vezes a gente ganha em outras. Então esse aqui é o incrível da roda da vida. Como essas áreas estão todas interligadas, muitas vezes quando eu dedico energia para algo, eu ganho também nos demais. Se eu dedicar tempo para minha saúde, não vai melhorar o meu trabalho? Eu vou estar mais disposta, mais assertiva, mais com mais foco, com mais vitalidade. Eu vou fazer mais com menos, não vou estar procrastinando tanto. Com certeza a minha performance no trabalho vai melhorar se a minha saúde estiver boa.
Se eu melhorar a minha vida intelectual, a minha área intelectual, estudar em busca de conhecimento e em busca de desenvolver minha mente para uma nova área, uma coisa que eu nunca pensei antes, será que isso também não vai me ajudar no meu relacionamento? Nas minhas amizades, na minha vida afetiva, no meu relacionamento familiar, eu posso encontrar de repente saídas, eu posso encontrar respostas. Então, qualquer área dessas que a gente coloca um pouco de energia, a gente vai também afetando positivamente as demais áreas.